Só conversar o essencial. Eu não sou muito conversar em cima do púlpito, porque isso é falta de reverência. Eu só converso com o companheiro do culto, alguma coisa, se for de extrema necessidade. Porque Eclesiastes diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então, nós estamos aqui para ter uma conversa com Deus e vamos conversar com Ele. Amém? Queridos irmãos, eu quero repetir com vocês Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 1. Depois que nós lemos, você fica com a Bíblia aberta, sentado. Quem trouxe uma caneta, faça umas anotações. Nós temos que vir para o culto de terça para aprender a palavra de Deus cada vez mais. Porque dizia um certo ditado: quem nunca sentou para aprender, nunca pode se levantar para ensinar. Então, para você se levantar para ensinar alguma coisa, tem que sentar para aprender. Se não senta para aprender, você nunca vai poder ensinar. Por isso que lá no quarto, lá naquele quartinho que a mulher mandou preparar para Eliseu, tinha uma cama, repita comigo, uma cama para descansar, uma mesa para fazer refeições e uma cadeira. Cadeira fala de aluno. Aluno senta na cadeira para aprender. Amém? Vamos lá. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Podemos assentar. A Bíblia é aberta. Não feche ela. Certo? E nós vamos estudar Mateus capítulo 3. Olha para mim aqui, por favor. Meus irmãos, o capítulo 3 de Mateus, ele é muito importante. Por quê? Porque vai descrever a história de um dos maiores homens que já nasceu do ventre de mulher. Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, homem, ninguém era maior do que ele. Esse homem se chama João o Batista. Ele é importantíssimo porque ele vai preparar o caminho para Jesus. Jesus não teria o ministério de excelência se não houvesse o seu precursor por nome de João. E eu quero nesta noite dar um tema a esse estudo que nós vamos estudar. O ministério de alguém começa quando de outra pessoa termina. Repita comigo: o ministério de alguém começa quando de outra pessoa termina. 1, 2, 3, o que eu vou falar? Baseado em quê? O ministério de Josué só começou porque o de Moisés acabou. O ministério de Eliseu só começou
sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Amém. Muito obrigado. Que dias eram esses em que João apareceu pregando no deserto da Judeia? Era dias, quando a Bíblia diz, naqueles dias, pelo contexto bíblico, que dias eram esses? Era dias em que o sacerdócio estava corrompido. Quem eram os sacerdotes? Anás e Caifás. E quem era Anás e Caifás? Eram dois sacerdotes que estavam corrompidos. Então a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo 1: e naqueles dias, que dias eram esses? Naqueles dias em que o sacerdócio estava corrompido, apareceu João pregando no deserto da Judeia. Foi em meio a esses dias que o sacerdote estava corrompido que João apareceu pregando no deserto da Judeia. Ele apareceu no deserto. Repita comigo, ele apareceu no deserto. Deserto não é lugar de ninguém morar. Deserto não é lugar de ninguém habitar. Deserto é um lugar de passagem. Ninguém mora no deserto, ninguém habita no deserto. Deserto é lugar passageiro onde pessoas passam por aquele caminho. João apareceu pregando no deserto da Judeia. E qual era a mensagem de João? A mensagem de João, que era chamado de João Batista. E eu quero falar por que João era chamado de João Batista. João não é, o nome João não tem nada a ver Batista com o nome dele. Batista não é o sobrenome de João. Por que ele era chamado de João ou Batista? Ele é chamado de João Batista porque ele batizava pessoas no Jordão. Aí ficou conhecido como João ou Batista. Por quê? Porque ele batizava pessoas no Jordão. Aproximadamente, segundo diz os historiadores, João batizava 5.000 pessoas por dia no Jordão. Glória a Deus, Senhor. Quantas pessoas? 5.000. Quantas pessoas? 5.000. De tanto batizar 5.000 pessoas por dia, ele ficou conhecido como João ou Batista. Repita comigo, João ou Batista? Porque ele batizava muitas pessoas. E a mensagem dele é: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Há duas definições que eu quero compartilhar com vocês sobre a palavra arrependimento. A primeira definição da palavra arrependimento é mudança de pensamento. Repita comigo, mudança de pensamento. A segunda palavra para arrependimento, que vem do original grego metanoia, significa renúncia do pecado. Repita comigo, arrependimento é mudança de pensamento. E arrependimento é renúncia do pecado. Então, João vem pregando essa mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. O que João está querendo dizer? Muda a tua maneira de pensar. O que João está querendo dizer? Renuncia o pecado. Porque se você mudar a sua maneira de pensar e você renunciar ao pecado, você vai ser uma pessoa arrependida. Sabe o que nós estamos vivendo na igreja hoje? Há duas coisas muito diferentes. Arrependimento é diferente de remorso. Você acredita que tem pessoas que ele tem remorso e até chora? O remorso parece arrependimento, mas não é. O arrependimento faz você mudar a sua maneira de pensar e você
lado, diga para ele: é tempo de um arrependimento verdadeiro. É tempo do remorso sair da igreja. Remorso, a pessoa até chora. Você olha a pessoa chorando e fala: meu Deus, parece que está arrependido. Mas não, todo dia está fazendo a mesma coisa. Isso é o quê? Remorso. Fala para Deus arrancar o remorso do teu coração e colocar um arrependimento verdadeiro. Aleluia. A igreja do século XXI precisa de um arrependimento verdadeiro. A primeira mensagem, o primeiro tópico do esboço da pregação de João era: arrependei-vos. Você pediu comigo: arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque está próximo o reino do céu. O que é o reino dos céus? É o reino do alto. É o reino onde Deus está. O que é o reino do céu? É o reino do alto. Repita comigo: reino do céu. É o reino do alto. Aonde Deus está. E para mim entrar nesse reino, fazer parte desse reino, gozar dos privilégios desse reino, eu tenho de me arrepender. Ninguém participa do reino, goza dos privilégios do reino, se não se arrepender. Levante a sua mão para o alto, porque nesta noite Deus vai arrancar o remorso e vai impregnar na sua alma o verdadeiro arrependimento. Verso 3. Porque esse é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aqui em Mateus capítulo 3, versículo 3, está falando que o ministério de João, ele foi anunciado antes pelo profeta Isaías. Profetizou. O ministério dele foi anunciado antes. Profetizou. Primeiro, que ele ia ser uma voz do que clama no deserto. Repita comigo: voz do que clama no deserto. Se João, ele ia ser a voz, quem era a boca? Se João era a voz, quem era a boca, meus irmãos? Quem era a boca? Nota 10 para vocês. Porque Deus era a boca e a voz era João. Aleluia. Porque João era a voz de Deus no deserto. Aleluia. Ele era a voz de Deus no deserto. Se ele era a voz, Deus era a boca. A voz era João falando da boca de Deus, as palavras de Deus no deserto. Aleluia. Deus não precisa de muita coisa. Deus só precisa de uma voz. De uma voz. De uma voz. Primeiro, ele ia ser uma voz. Segundo, ele ia preparar o caminho do Senhor. Ele ia preparar o caminho do Senhor. Não é para qualquer um isso aqui. A igreja hoje falha nisso. Falha. Ele ia preparar o caminho para alguém. Preparar o caminho para alguém. Ele ia preparar o caminho para Jesus. A igreja, principalmente os pentecostais, são os que mais pecam nesse aqui, eu vou falar. Meu ministério não é exclusivo. O meu ministério, o teu ministério tem que ser um ministério de preparar caminho. Quando você recebe de Deus alguma coisa para fazer, você tem que ser um preparador de caminho. Você já tem que olhar quem vai ficar no teu lugar. Uma pessoa, quando ela vai liderar, ela já tem que liderar visualizando quem vai ser seu substituto.
Porque o verdadeiro líder é aquele que deixa substituto. Glória a Deus. O verdadeiro líder é aquele que deixa sucessor. João ia preparar o caminho. Por exemplo, é colocar uma pessoa em uma função na igreja. A pessoa fica aqui, por exemplo, vamos usar esse termo, regendo. Aí rege a mocidade. Essa pessoa que está regendo a mocidade tem que ter dentro dela que ela tem que preparar futuras regentes. Aleluia. Futuras regentes, porque no dia que ela sair daqui e não tiver mais aqui, tem pessoas para assumir o trabalho. A mesma coisa no conjunto das irmãs. Pessoa que lidera o conjunto de irmãs tem que preparar pessoas. Sabe quantas regentes ficou lá na sede? 8 mulheres que regem o conjunto das irmãs. Porque a cada 2 anos eu trocava. Porque eu falava assim, se eu ficar só trabalhando com essas 2 pessoas, eu só vou ter essas 2 pessoas para trabalhar o resto da vida. Isso aconteceu uma coisa, acabou o grupo. Ficou 6, 7 regentes nas irmãs. Ficou pessoas que lideraram as irmãs. Sabe o que é isso? Preparar o caminho. Sabe qual é o maior erro? É colocar você, quando você coloca alguém num carro na igreja, aí você vai tirar, a pessoa não entende. A pessoa, me tirou, não vou mais, arrancou o carro de mim. Meu irmão, cargo na igreja é coisa passageira. Nós temos que ser o João Batista que prepara o caminho para alguém passar. Por que preparar o caminho não é para qualquer um? Porque essa função era do arauto. Quem era o arauto? Era o porta-voz. O arauto era o porta-voz do rei. Que ele ia na frente, o arauto preparava o caminho para o rei, anunciando: o rei está chegando. O rei está chegando. O rei está chegando. O rei está chegando. Ele tinha que preparar o caminho. E como é que ele fazia isso? Para preparar o caminho, ele tinha, primeiro, o arauto, que melhorar as estradas velhas e construir estradas novas. Aleluia. Você me pegou. O arauto tinha que melhorar as estradas velhas e construir estradas novas. Glória a Deus. Essa era a função de João. Ele tinha que melhorar as estradas velhas e fazer novas estradas. E isso era preparar o caminho. E por que não é para qualquer um? Porque para preparar o caminho você tem que trabalhar com a velha e trabalhar com a nova. Aleluia. Tem gente que só sabe trabalhar com a velha, não sabe com a nova. E tem gente que só trabalha com a nova e não trabalha com a velha. Só que o ministério de João não. Ele melhorava as estradas velhas e construía estradas novas. Isso é preparar o caminho do Senhor. Levante a tua mão no céu, porque nesta noite Deus vai te fazer um preparador de caminho. Prepara o caminho, meu irmão. Não fica com medo de perder posição. Não fica com medo se alguém vai ser melhor do que você. Não fica com medo se alguém vai pregar melhor do que você. Não, prepara o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E por que também não era muito fácil isso? Porque às vezes os agricultores deixavam cair pedras. E o preparador do caminho, ele tinha que tirar as pedras do caminho. O caminho ficar endireitado, aplainado. E ele tinha que tirar as pedras do caminho que os agricultores, eles deixavam cair no caminho. Ai da nossa geração, se não tiver pessoas para preparar o caminho. Nós estamos
trabalhando certo com motivações erradas. Nós estamos falando que Deus vai levantar uma geração, mas Deus vai levantar uma geração através de mim, se eu preparar o caminho para a nova geração. Aleluia! Glória a Deus! Se eu não preparar o caminho para a nova geração, o que vai ser da nova geração? Jesus só teve um ministério brilhante de sucesso porque alguém preparou o caminho. Você já viu isso? Você preparar tudinho o caminho para alguém passar? Preparar o caminho tudinho, deixar tudo o caminho pronto, só para alguém passar? Esse era João. Porque hoje nós somos egocêntricos. O que é egocêntrico? É uma pessoa que tudo tem que girar em torno dela e não das pessoas. Uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado é com o ego, porque o ego faz que as coisas girem só em torno de mim e não em torno das pessoas. Quando as coisas só giram em torno de mim e eu não te amoro, o que é da obra de Deus e da igreja? Porque ele trabalhou com o egocêntrico, trabalhou com o ego. Mas nós estamos aprendendo aqui nessa noite que João Batista foi uma voz, foi um preparador de caminho e foi alguém que diretou as veredas. Repita comigo, ele foi uma voz. Ele foi uma voz. Ele foi um preparador de caminho. E ele foi um endireitador de veredas. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Verso 4, olha para a Bíblia. E esse João tinha suas vestes de pelo de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Repita comigo, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Na nossa vida tem as duas fases, está aqui, gafanhoto e mel silvestre. Repita comigo, a nossa vida tem essas duas fases, gafanhoto e mel silvestre. Gafanhoto fala da fase amarga, mel silvestre fala da fase doce. A nossa vida está dividida em duas fases, amarga e a doce. Se você tem vivido o amargo da tua vida, que é o gafanhoto, eu tenho uma notícia para te dizer, porque a língua portuguesa diz, e alimentava-se de gafanhotos, só que depois diz, e de mel silvestre. Glória a Deus. Levante a mão que eu quero profetizar. Aleluia. O tempo de gafanhoto vai acabar e o mel silvestre vai chegar. Se você acredita nisso, joga a mão para cima. Ninguém vive só de amargo, ninguém vive só de gafanhoto. O mel silvestre vai chegar. Diga o Senhor, levante a mão e adore. Era tão bom se já fosse logo pro mel, né? Fala aí, não era bom se fosse logo tudo pro mel? Mas tem que passar pelo gafanhoto. Mas fica tranquilo, quando acabar o gafanhoto, o mel silvestre, a fase chega. O amargo vai se tornar doce. Israel veio no deserto, chega até um lugar chamado Mara. O que significa Mara? Mara significa amargoso. Moisés pega uma vara na mão, e a vara que ele pega um pedaço de madeira, ele toca nas águas, e as águas de Mara, que eram amargas,
se tornou doce. Assim será na sua vida. O teu amargo vai ficar doce. 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 Pega essa palavra que isso aqui é profecia. É Bíblia Sagrada. O teu amargo vai ficar doce. Receba essa palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Verso 5, olha para a Bíblia. Glória a Deus. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a província adjacente ao Jordão. Meus irmãos, João Batista estava no deserto. Multidões de Jerusalém, multidões da Judeia, multidões das províncias próximas ao Jordão saíam da localidade da onde eles estavam e ouvir João no deserto. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 3, versículo 7. Quem vai ler? Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 3, versículo 7. Por favor, alguém leia para mim. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, versículo 7. Dizia por João a multidão que saíram para ser batizado por ele, raça de víbora, que vos ensinou a fugir da ira que está para vir. Amém. Então, temos aqui 3 caravanas. Repita comigo, 3 caravanas. Subiam até o Jordão, desciam até o Jordão para ouvir João. A primeira caravana vinha de Jerusalém. A segunda caravana vinha da Judeia. A terceira caravana vinha das províncias vizinhas. E eram multidões. Como explicar isso? Se tiver uma voz de Deus soando, aonde tem uma voz de Deus, as multidões se aproximam. Você não entendeu? Aonde tiver uma voz de Deus, as multidões se aproximam. Por que que o povo abandonou Jerusalém? Por que que o povo abandonava a sinagoga? Por que que o povo abandonou a Judeia? Por que que o povo abandonou a província e foi no deserto ouvir um homem que estava vestido de pele de carneiro? Por quê? Porque eles sabiam que lá no deserto a voz de Deus estava. Se você for a voz de Deus, você não precisa ir aonde a multidão está. Se você for a voz de Deus, a multidão vai aonde você vai. Levante a tua mão para o céu. Você vai perder esse desejo de querer entrar no meio da multidão. Porque quem é voz de Deus não precisa ir aonde a multidão está. Mas a multidão vem aonde ele está. Eu profetizo que a partir desta noite você será a voz de Deus nessa cidade. E as multidões virão. Porque a voz de Deus está ecoando. Se você acredita, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Verso de número 6. Glória a Deus. E por ele era batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A palavra batismo significa baptismo, mergulhar e emergir. Mas nós não conhecemos por que há 2 tipos de batismo, que há 2 linhas de raciocínio: o batismo por aspersão e o batismo por imersão. Por que que eu acredito e
eu acredito no batismo por imersão e não por aspersão. Porque a própria palavra no original, batismo, significa mergulhar e emergir. Então, quando a pessoa vai se batizar, o corpo da pessoa é imergido todo dentro da água. Essa palavra é a mesma para o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É a pessoa ser mergulhada toda no Espírito. Então, ia por ele sendo batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. Esse aqui era batismo para o arrependimento, mas não era batismo cristão. Batismo cristão só foi desenvolvido depois da morte de Jesus. E de batizar em meu nome, batizando as nações em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, depois da ressurreição. Não é o mesmo batismo. Por isso, se você não tomar cuidado, a palavra batismo em um texto significa uma coisa, em outro texto significa outra coisa. Depende do contexto, para você poder ter uma interpretação do que é aquele batismo. Por exemplo, só nesse capítulo 3 aqui, eu tenho 3 batismos. Primeiro, o batismo para arrependimento, que é o de João. O batismo com fogo, que é o fogo do juízo. E o batismo no Espírito Santo. Então tem aqui 3 batismos em Mateus 3. Se eu fosse você, anotava, né? O primeiro batismo é o batismo de arrependimento, que é o de João. O segundo batismo é o batismo no Espírito Santo. E o terceiro batismo é o batismo com fogo. O fogo aqui não é do Espírito, é fogo do juízo. Glória a Deus, aleluia. Eu vou explicar o que João quis dizer daqui a pouco isso. Versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ô irmão, João chamou os fariseus e os saduceus do quê? De quê? Isso aqui se chama uma metáfora. João comparou os fariseus e os saduceus. Qual é a diferença de fariseu para saduceu? Primeiro, os fariseus acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. 2 grupos religiosos. E João compara ele à raça de víboras. Por quê? Falando que tanto o grupo de fariseu como o grupo de saduceu eram pessoas venenosas. Porque toda víbora solta veneno. Quando João disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, ele está querendo dizer, vocês são pessoas venenosas. E você sabe que o veneno da víbora, quando pega em qualquer parte do corpo, em questões de segundos, o corpo da pessoa fica debilitado e a pessoa é levada a óbito. Verso 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso aqui é muito importante, olha para mim. Como que eu sei? Como eu não ser enganado dentro da igreja se alguém verdadeiramente se arrependeu? Como que eu vou saber se verdadeiramente alguém na igreja está arrependido do que fez? Está aqui no versículo 8. É a prova de quem se arrependeu. Produzir, pois, frutos dignos de... A maior prova que alguém se arrependeu é os frutos dignos de arrependimento. Se eu não te explicar, você não vai entender. Quando você olha para uma árvore, quando você vê o fruto, você está
mesma coisa é uma pessoa que se arrependeu. Quem se arrepende de verdade, a sua vida mostra os frutos e as pessoas olham e dizem: ele mudou. Ele mudou. Aí alguém diz: eu não tenho que mostrar nada para ninguém, eu não tenho que demonstrar nada para o homem. Isso aí está errado. As pessoas têm que ver que você mudou. Difícil dar glória a Deus, né? Você não entende essa linguagem, meu. Difícil dar glória a Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver: ele mudou. A igreja tem que olhar para você e dizer: ela mudou, ele mudou. Está arrependido de verdade. Isso é fruto digno de arrependimento. Olha para cá que eu vou te ensinar. Aí alguém faz alguma coisa: eu pequei e agora eu não vou ter mais credibilidade na igreja. Peraí, você não vai ter credibilidade se não tiver fruto. Você não vai ter mais credibilidade se não tiver fruto. Se alguém olhar para a tua vida e não der fruto, vai dizer: não mudou nada. Mas se alguém olhar e der fruto, vai dizer: mudou. Vai dar crédito porque der fruto na tua vida. Aleluia. Pode ver que ninguém dá moral quando passa por uma árvore e não vê fruto. Nem olha, não chama nem atenção. Mas quando você passa e vê uma árvore, fala: nossa, que árvore cheia de fruto bonito. Aleluia, assim é a vida do pecador arrependido. Quando ele se arrepende, demonstra verdadeiramente seu arrependimento pelos frutos que ele dá. Verso 9: e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo nessas pedras Deus pode suscitar filhos a... Olha para mim aqui agora que eu vou te explicar isso aqui. Os judeus, eles achavam que eles eram mais privilegiados que os outros, porque eles eram filhos de Abraão. Então, se ia conversar com o judeu, principalmente nessa época, ele dizia: eu sou filho de Abraão, tenho direito a todos os privilégios. Ele se achava que tinha mais direito do que as outras pessoas. Aí João vem na contramão. Olha o que João diz: e não presumais de vós mesmos, dizendo, achando que vocês têm por Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Sabe o que João está dizendo? Não se acha que você tem direito mais que os outros, não. Porque dessa pedra eu levanto o filho de Abraão. Sabe quem é essas pedras? Eram os gentios. Os judeus se achavam muito, e a Bíblia diz no Evangelho de João: e veio para o que era seus, e os seus rejeitaram, mas a todos quanto nele crê, deu o direito de ser chamado filho de... Os judeus rejeitou Jesus, os gentios abraçou. Sabe o que ele está fazendo? Levantando filhos de Abraão da pedra. Essa pedra, até dessas pedras, está querendo dizer, essa linguagem pedra, está querendo falar que os gentios são as pedras. Ao longo dos anos, muitos filhos de Abraão Deus tem feito das pedras dos gentios. Aleluia, aleluia. Anota aí, essas pedras aí são os gentios. Glória a Deus. Verso 10: também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Irmão, olha para mim aqui. Esse está posto o machado na raiz. Isso aqui é outra característica do ministério de João.
ministério de João tinha a característica que ele era a voz de Deus. E o ministério de João tinha outra característica, ele ia ser machado. Sabe o que João está dizendo? Eu sou o machado. Toda árvore que não dá fruto vai ser cortada. E olha o que ele diz: eis que está posto o machado à raiz das árvores, presente do indicativo. Quem é esse machado? João. E ele diz: está posto na raiz. Isso que é perigoso, porque o machado não estava falando que ele estava para cortar a árvore, ele estava posto à raiz. Eu não sei se você sabe, mas quando uma árvore ela é cortada, quando ela tem raiz ainda, ela pode crescer. Mas quando uma árvore ela é cortada pela raiz, essa árvore não cresce mais. Sabe o que João está falando? Ele está falando: ou vocês aceitam a mensagem do arrependimento, ou eu já estou aqui como um machado, e o julgamento de Deus vai vir e vai se arrancar pela raiz. E o pior de tudo, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E agora eu vou fazer você pensar. Obrigado. Feche os olhos. Cadê os seus frutos? Procura os seus frutos na tua árvore. Cadê os seus frutos? Onde está o fruto que você tem dado? Glória a Deus, aleluia. Toma cuidado, porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada. E esse fogo aqui é o fogo do Hades. Deus nos chamou para que nós vamos e demos fruto, e esse fruto permaneça. Deus não nos chamou para ser árvores infrutíferas. Ninguém vem falar para mim que tem uma vida espiritual se não tiver fruto nela. A maior prova que alguém está vivendo uma boa vida espiritual é quando se tem frutos. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa para você: quem deu autoridade para João cortar foi o próprio Deus, porque João disse: o machado está posto à raiz das árvores, toda árvore que não dá fruto corta. Ou seja, Deus disse: João, pode cortar, você corta, eu estou assinando embaixo que eu estou te dando autoridade para cortar. A árvore que não dá fruto vai ser cortada. Versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo, vírgula, e com fogo. É aqui que eu queria falar. Esse versículo fala a respeito dos 3 batismos. Primeiro batismo, batismo de arrependimento, que eu falei para vocês. João está dizendo que aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Todo escravo, ele tinha por obrigação e dever carregar e cuidar da sandália dos seus senhores. Isso era dever de um escravo: cuidar e levar a sandália dos seus senhores. Quando João diz: está vindo um aí após mim, que eu não sou digno nem de exaltar as alpargas das suas sandálias. Sabe o que João está dizendo? João está dizendo: eu sei que Deus me chamou, eu sei que eu vou ser a voz, eu sei que eu vou ser o machado, mas eu não sou digno nem de exaltar, ou seja, eu não sou digno nem de levar, eu não sou digno nem de cuidar das sandálias dele. Ele não se achou digno para nada. Sabe qual é o
achou digno nem de desatar as correias das alparcas de Jesus, nem de ser o escravo dele, nem de levar o chinelo dele. Me dá aqui o chinelo, senhor. Me dá aqui o chinelo. Me dá aqui o seu chinelo, vou levar ele. Nem isso. Olha para o irmão que está do lado dele. Não se acha digno. Deus te chamou, mas não se acha digno. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com? Em outras palavras, só tem uma saída. Ou você aceita o batismo com arrependimento e você recebe o batismo com fogo, ou seja, o batismo no Espírito Santo, ou você não aceita o arrependimento e você recebe o batismo com fogo, que é o fogo do juízo. Você só tem duas opções. Ou você aceita o batismo e recebe o batismo no Espírito Santo, ou você não aceita o batismo de arrependimento e recebe o batismo com fogo. O que é o batismo com fogo? É você ir para o Hades. O que você prefere? O batismo com o Espírito Santo ou o batismo com fogo do inferno? O batismo com o Espírito Santo ou o batismo com fogo, que é o inferno? Eu vim dizer que o inferno não é história da galocha, não. Tem muita gente brincando. O inferno não é ficção. O inferno é real. Eu vou dizer, está cheio lá de pastor, está cheio lá de irmão, irmã, já lá. O inferno é real. Deus não nos criou para nos destinar para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas se a gente não obedecer e não entrar pelo caminho da obediência, o batismo com fogo, que é o inferno, nos espera. Jonatas Edwards, um dos grandes pregadores da história, subiu ao púlpito para pregar, cuja temática era pecadores na mão de um Deus irado. Ele tinha passado 3 dias jejuando e orando e só saiu depois de 3 dias jejuando e orando para pregar. Quando ele subiu no púlpito, ninguém conseguia ver o rosto dele, pois ele lia a Bíblia assim. E quando ele começou a ler a Bíblia, diz a história que as pessoas começaram a ver dentro da igreja o chão se abrindo, e as pessoas começavam a descer abismo adentro, se sentindo que estava dentro do inferno na igreja. Naquele dia houve um grande avivamento e muitas pessoas foram salvas pelo poder da palavra de Deus. Não tem como. Se existe o céu, existe o inferno. Se existe vida eterna, existe sofrimento eterno. Ou nós estaremos com Deus, ou nós estaremos com o diabo. Então, nesta noite, prefira estar com Deus, prefira o céu, prefira estar com Ele. Nós te esquecemos que Jesus pode voltar para você individual. Você pode cair aí, tomar um tombo e morrer. E aí? Para onde a sua alma vai hoje? Para onde a sua alma vai hoje? Se estiver com Deus, vai para o paraíso. Se não estiver com Deus, desce. Porque o inferno, segundo a geografia bíblica, fica nas profundezas da terra. Cientistas foram fazer escavações na terra. Isso aí passou na televisão. Você deve ter ouvido ou não? Foram fazer escavações e começaram a ouvir vozes de tormenta.
O inferno existe e é real. Aleluia! Glória a Deus. Verso 12. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Olha aqui para mim. João disse que ele ia ser o machado, mas quem ia ser a pá era Jesus. Repita comigo. João, ele ia ser o machado, mas quem ia ser a pá era Jesus. Na sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira, recolherá o celeiro do seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Olha aqui, presta atenção. A pá, ela é um instrumento de madeira usado para fazer a separação do trigo e da palha. É jogado o trigo, usado a pá, esse instrumento, jogando o trigo junto da palha para o ar. O vento bate, tira a palha e só sobra o trigo. O trigo, ele é guardado no celeiro e a palha é colocada no fogo para queimar. Sabe o que isso quer dizer? Isso aqui é uma mensagem escatológica. Quando diz que Jesus tem na sua mão a pá, quer dizer que ele vai fazer separação do trigo e da palha. Aleluia! O trigo ele vai guardar no seu celeiro e a palha vai ser lançada no fogo. O que é isso, meus irmãos? Dentro da igreja tem dois tipos de pessoa: o trigo e a palha. E eu deixo de dizer uma coisa: vai ser separado, e está chegando esse dia que Jesus capaz vai separar o trigo da palha. O trigo vai para o celeiro que representa o céu, a palha vai para o fogo que é o inferno. Aleluia! Como é que limpava a eira? A eira era limpada. Como é que a eira era limpada? Por fogo. A eira representa a igreja. Aleluia. Como é que limpa? Fogo. Aleluia. Fogo. Fogo limpa. Fogo limpa. Vai limpando a eira. Vai limpando a eira. Só se limpa a eira com fogo. Aleluia. Só se limpa a eira com fogo. Aleluia. O fogo é que limpa a eira. Glória a Deus. Quando vocês estão entendendo, diga amém. Amém. Verso 13. Já vou terminar. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo: eu careço em ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa, pois, agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Olha aqui para mim. Aqui, quando João vai batizar Jesus, alguém me pergunta: por que Jesus tinha que se batizar? Sendo que ele não tinha pecado? Porque Jesus não é hipócrita. Antes dele dizer para alguém fazer, ele faz primeiro. Por que Jesus lavou os pés do discípulo? Por que ele lavou os pés do discípulo? Porque isso aqui era escravo. Jesus fez isso para dar um exemplo. Porque Jesus disse: o que eu quero que os homens façam, eu faço primeiro. Aleluia. Jesus vai lá para se cumprir toda a justiça.
discípulo e continua a obra. Porque ele foi chamado para preparar o caminho. Sim ou não? Sim. Mas João não fez isso. Meu Deus, aleluia. Tem muita gente que está se quebrando toda porque não sabe a hora de parar. Tem muitos ministérios que naufragam porque não sabem a hora de parar. Deus tem uma medida para cada um. Se Deus mandou 1000 milhas, você não vai mais além de 1000 milhas. Você só vai chegar onde Deus quer que você chegue. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que aconteceu? Quando ele saiu da água, presta atenção, o Espírito Santo desceu sob forma corpórea de pomba. Por que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba? Aqui no batismo, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Se cumpriu a profecia de Isaías, capítulo 61, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Glória a Deus, aleluia. Por que pomba? A pomba, ela tem as suas qualidades. Uma das qualidades da pomba, ela tem paciência. Quem tem o Espírito de Deus, tem paciência. Aleluia! Outra qualidade da pomba, a pomba, ela é constante, mesmo no sofrimento. Quem tem o Espírito de Deus é constante, mesmo passando pelo sofrimento. Terceira qualidade da pomba, a pomba, ela tem pureza. Quem tem o Espírito de Deus tem pureza na vida. Só que o que aconteceu? João era para ter parado aqui. Porque quando terminasse agora encerrou o ministério de João no Jordão. Tinha que começar outro. Qual era o ministério que tinha que começar? 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 Presta atenção. Durante todo o tempo no Jordão, João pregava a verdade. Pregou a verdade ali. Você vê que ele chamava o povo de cobra. Você vê que o povo João chamava o povo de cobra, raça de víbora, comparando o povo a cobra. Só que como ele não parou, e Jesus não podia iniciar o ministério enquanto João estivesse pregando, a Bíblia diz que Jesus foi embora do Jordão, João não falou nada e não parou de pregar. Sabe o que aconteceu? Certa-feira está passando Herodes. João vai denunciar o pecado de Herodes. Sabe o que aconteceu? Foi preso. Quem foi que permitiu essa prisão? Foi Deus. Porque João não queria parar de pregar. Aí Deus disse: ele tem que ser preso, porque se ele não parar na cadeia, o ministério de Jesus não começa. E quando nós não sabemos a hora de parar, Deus faz a gente parar e prepara uma prisão para nós não sair dela. Preparou uma prisão, João não podia sair dela. E ainda tem mais. Herodias, a filha de Herodias, dançou. E o rei disse: pode pedir o que você quiser. E ela disse: eu quero a cabeça de João Batista. Aí alguém diz: fala a verdade, pode falar a verdade, nem que a sua cabeça seja arrancada. Porque não entende a profecia e o contexto bíblico. Porque João falou a verdade sempre no Jordão, mas não foi preso e nem arrancaram a cabeça. Quando ele não soube a hora de parar, ele foi preso e perdeu a cabeça. Sabe o que isso quer dizer? Tem cabeça de muita pessoa rolando porque não sabe a hora de parar. Tem cabeça de muita gente parando, porque o problema não está em falar a verdade, o problema é eu falar a verdade no meu tempo. Não era mais o tempo de João, era o tempo de Tanto é que Jesus vem, o ministério de Cristo vem com a mesma mensagem de João. Jesus não vem pregando nada ao contrário que João pregava. Jesus não vem pregando nenhuma novidade, dizendo nenhuma coisa nova.
hora de você parar, é a hora de alguém começar. O ministério começa quando de alguém termina. Todas as vezes que um ministério acaba, o outro ministério inicia. E tenha isso na sua mente. Sai na hora de parar. Existem outras pessoas que Deus quer levantar. Só que Deus não vai levantar se você não parar. É isso que muito pregador não entende. É isso que muito cantor não entende. E é isso que muitos pastores não entendem. Ele pensa que tudo é dele. Que a igreja é dele. Que o povo é dele. Que o púlpito é dele. Que o altar é dele. Que a oportunidade é dele. Que a vez é dele. E é só ele. Só gira tudo em torno. Só que o verdadeiro ministério é o ministério daqueles que preparam o caminho. Eu posso falar isso com propriedade. Eu posso falar. Fiquei 10 anos pastoreando a igreja lá em São Paulo. Poderia ser omisso a não vir para cá, deixar de escutar a voz de Deus. 10 anos aqui trabalhando, vou deixar aqui para outra pessoa? Quando eu comecei o culto, pregar no culto doutrina, tinha 4 pessoas. Lá no culto doutrina dá 100 e poucas pessoas no culto de terça. Na igreja tem 22 pregadores que pregam e eu posso confiar lá em dar o púlpito para qualquer um deles pregar. Mas sabe por que tem isso? Porque alguém preparou o caminho, meu irmão. Aleluia! Se não preparar caminho, não tem pregador. Se não preparar caminho, não tem cantor. Se não preparar caminho, não tem discípulo. Se não preparar caminho, não tem obreiro. Se não preparar caminho, não tem regente. Se não preparar caminho, não tem profeta de Deus. Qual é o maior problema hoje numa igreja? É que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. E não tem só você. Não existe ninguém substituível. Não existe ninguém insubstituível. Se você não fizer, Deus levanta quem faz. Se você não for, Deus mandará outro em teu lugar. Se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Mas não pense você que as coisas não andam se você não tiver. As coisas não andam se você não cantar. As coisas não andam se você não pregar. Se você não tiver na frente, porque as coisas de Deus elas giram em torno dele.
Porque é melhor. É melhor você preparar o caminho para alguém do que você parar no caminho e perceber que alguém entrou no teu lugar, não porque você preparou o caminho, mas alguém entrou no seu lugar porque você foi negligente. É melhor você preparar o caminho para alguém entrar e você dizer: eu preparei o caminho para esse moço estar aqui, do que alguém assumir o seu lugar por causa da sua negligência na obra de Deus. Quer um exemplo? Vou dar o Saul. Davi foi rei por causa da negligência dele. Ele negligenciou. Ele não fez o que Deus mandou. Mandou matar Agag e todos os bois. A Bíblia diz que Saul poupou o rei Agag e o melhor do boi. O profeta Samuel vem chegando. Na hora que o profeta Samuel está chegando, ele diz: eu estou ouvindo um barulho aí. Um barulho de boi. Quem não prepara caminho, só deixa barulho de boi para quem vai assumir o lugar. Barulho de boi. Só me disse: eu estou ouvindo barulho de boi. Só me disse: Saul, você não fez o que Deus mandou? Então daqui a espada. Diz a Bíblia que Samuel pegou a espada, passou o fio da espada, o rei Agag e os seus bois. Aleluia. Ele foi lá. Ele ungiu Davi lá em Belém de Judá para assumir o lugar de Saul. Olha a diferença. Quando Davi vai sair do trono, ele não é um Saul. Davi preparou o caminho para o seu filho Salomão sentar na cadeira. Aleluia. Ele está velho. E ele chama Salomão: Salomão, eu estou indo, estou partindo, daqui a pouco eu vou morrer. Salomão, você vai assumir o meu lugar. Esforça-te e ser homem. Aleluia. Davi preparou o caminho para o seu filho reinar. Já viu aí quem vai ficar no teu lugar? Já está observando aí quem vai ficar no teu lugar? Já viu quem vai ficar no teu lugar, Gabriel? Já viu quem vai ficar no teu lugar regendo? Já viu quem vai ficar no teu lugar liderando? Isso que é obra de Deus. Glória a Deus. Jesus vai partir. E eu vou encerrar agora. Só que ele deixou o caminho preparado para os seus 11 discípulos. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus está sendo ascendido ao céu e os discípulos olhando. Ele tinha dado uma ordem: ficar na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Glória a Deus. Jesus está sendo ascendido ao céu. Os discípulos olhando para Jesus subindo ao céu. Os anjos viram que os discípulos estavam olhando isso. Por que olhais para cima, varões galileus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, ele subir, ele da mesma forma vai voltar. Aleluia, aleluia, mas ele vai voltar. Mas enquanto ele não voltar, ele deixou o caminho preparado para os seus discípulos fazer a obra de Deus. Coisa boa você pegar alguém, incentivar, ensinar. Vai por esse caminho, meu filho. Prega dessa forma. Faz desse jeito. Daqui a pouco o senhor está pregando nos 4 cantos do Brasil. E você preparou o caminho.
Você sabe que a igreja de Cristo perde a visão do discipulado. Quantos anos você tem de crente? Eu te pergunto, cadê os seus discípulos? Calou. Sabe por que a igreja calou? Porque a igreja não tem gerado discípulos. Deus está te chamando para um compromisso com o reino. É de gerar discípulos. Você tem que gerar. Quando você não gera, o seu ventre espiritual está estéril. Isso que é o Evangelho. O Evangelho é vir para o culto, voltar para casa, acordar no outro dia, ir para o culto, acordar, ir para a igreja. Isso é Evangelho. O Evangelho é gerar. Deus está te chamando hoje para você gerar filhos espirituais. Glória a Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Sai do teu lugar que eu quero orar com você. Chega de útero estéril. É aqui que eu quero orar. Você está há tanto tempo de crente, você fala, tá bom, cachorro, eu sou crente, mas não gerou ninguém. Não tem um discípulo aqui teu. Tem um. Eu quero orar, porque a partir de hoje você vai gerar discípulos e vai preparar caminho para outras pessoas. Você não ganhou uma alma. Não ganhou uma alma para Jesus não está aqui, que foi trazida por você. Nós estamos vivendo, girando em torno do egoísmo, né? Nós estamos se preocupando somente conosco e deixamos de se preocupar com as pessoas. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é gerar. Se cada um que aqui está a gerar filhos espirituais, no próximo culto terá mais pessoas. Eu profetizo nesta noite, de olho aberto, de Deus na sua vida. Feche os teus olhos agora. Ó Deus, eu preguei a tua palavra. Isso aqui não foi emoção de mente de pregador, mas foi a tua palavra. Toca agora nesses filhos teus que aqui estão, que sejam ventres, meu Deus, ó Pai, férteis a partir de hoje, que venha gerar filhos espirituais. A igreja está mais abortando do que gerando, mas que nesta noite possa gerar. Em nome de Jesus agora receba algo de Deus, que a partir de hoje tu gerarás filhos espirituais nesta cidade. Alguém vai crescer espiritualmente e vai dizer, ela preparou o caminho para mim. Aleluia, vai recebendo da parte de Deus agora, vai recebendo da parte de Deus agora, o que desce sobre nós. A nossa geração, ela está propensa ao fracasso, se Deus não levantar mais João no nosso meio. Em nome de Jesus, você vai ser um João para esta cidade, você vai ser um João para a sua família, você vai ser um João, para a obra de Deus. Receba da parte de Deus salvo espiritual nesta noite, e receba um ventre espiritual para gerar filhos espirituais a partir desta noite, diz o Senhor. Eu abraço o irmão que está do teu lado e diga, vamos gerar a partir de hoje, vamos preparar o caminho a partir de hoje. Isso. Aleluia. Se acende. Aleluia. E quer aceitar Jesus hoje? Alguém que não é evangélico e quer aceitar Jesus hoje ou está afastado da presença de Deus, deseja retornar hoje? Se não há, Deus concedeu outra oportunidade. Quinta-feira nós temos a campanha da vitória. Sábado nós não temos culto.
E no domingo nós temos aqui o culto com a família. Sábado não haverá culto, quarto sábado do mês. E no domingo nós temos aqui o culto com a família no nome de Jesus. Ensaio com as irmãs amanhã. Amanhã não esquecer o propósito de jejum que foi falado no grupo do FATPB. Não esqueça amanhã do propósito de jejum, minhas irmãs, que foi falado com vocês no ensaio passado, em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Diácono Ailton venha fazer oração, agradecendo a Deus por esse culto nessa noite. Aqueles que não tomaram ceia, por gentileza, em nome de Jesus, aqueles que não tomaram ceia, fiquem aqui para nós servirmos a ceia para você, no nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus e Pai, nessa noite queremos te agradecer, ó Pai, por mais um culto de doutrina. Ensina-nos, ó Deus, a pregar a tua palavra como João Batista, que pregava a verdade, meu Senhor. Deus, que nesta noite o teu Espírito venha sobre a vida de cada um que nesta noite saiu de suas casas para ouvir a tua palavra. Continua, Deus, usando o teu servo poderosamente nesta cidade e que ele venha fazer discípulo assim como a tua palavra foi nesta noite. Guarda-nos, ó Deus, com seguranças e nos livra de todo mal. É o que te pedimos no nome de Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica, que o grande amor do nosso Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Todos digam amém. Amanhã a programação na Laje FM, participe lá, em nome de Jesus.